Ele tem a babá mais gata do mundo e é apaixonado por ela. Porém, quando seus pais viajam e os deixam sozinhos em casa, coisas muito loucas acontecem. O filme de hoje é de terror e comédia, chamado A Babá, de 2017. O garoto Cole é o típico nerd que tem medo de tudo e todos zoam. 3 garotos aparecem de bicicleta e começam a tirar sarro dele. Um deles empurra Cole e ele cai. A babá de Cole, chamada Bee, que provavelmente é a babá mais gata que você já viu, entra em cena e pergunta se Jeremy tocou em Cole. Jeremy, de um jeito bem marrento, diz que sim. A babá de Cole ameaça o valentão, fura o pneu de sua bicicleta e manda ele dar um fora dali, o chamando de aborto da natureza. Bee pergunta ao Cole se ele se machucou. Ele diz que não. Ela insiste e depois beija sua mão. Ela pergunta se os valentões o incomodam muito. Ele diz que não e desvia o olhar. Ela então diz que ele sempre desvia o olhar quando mente e que ele precisa se defender. Cole diz que ele é tipo protestante da babá. Ela sorri e diz que não entendeu. Ele então diz que é porque ele tem que pagar pra ela sair com ele. Aí ela percebe que o que o Cole quis dizer, ao invés de protestante, era prostituta. Ela diz que não, porque nesse caso ela seria a prostituta e os pais do garoto os clientes. A babá diz que sairia com ele de qualquer jeito. Ele então, sem acreditar, começa a sorrir e pergunta: sério? Ela diz que isso é óbvio, porque só teria mais 2 anos até Cole ficar popular demais pra sair com ela. Ele diz que nunca vai ser popular. A babá vira pra ele e diz: beleza, então amanhã à noite, eu, você, festa. Ele começa a olhar pra babá e depois fica sem graça. Eles fazem um toque de mão deles e depois se despedem. O pai de Cole pergunta se os amigos dele tiram sarro porque ele ainda tem babá. Ele diz que sim, mas também ficam com inveja quando veem ela. Cole diz pra sua amiga Melanie que seus pais sairiam de novo e que ele acha que eles vão fazer sexo, mas Cole acha que seus pais só querem ficar longe dele. Melanie diz que com certeza eles vão pra fazer sexo e que a babá dele também leva rapazes pra casa dele. Ele diz que isso não é verdade. Melanie diz que é isso que as babás fazem quando as crianças dormem. Ela então sugere que Cole fique acordado à noite, que ele veria a babá dele fazendo isso. Ele diz que vai descobrir. Ela, com um tom de brincadeira, começa a chamar ele de pervertido. Cole observa sua babá saindo de uma loja com um rapaz e fica triste. Após isso, ele leva uma bolada no meio da cara. Os pais de Cole vão sair mais uma vez. Bee chega e eles fazem seu toque de mão rotineiro, ou melhor, toque de dedos. A mãe de Cole diz as regras de sempre para Bee: sem filmes violentos, sem comer porcarias e ir pra cama às 10. Bee diz que eles vão ficar bem e dá uma piscadinha. Seus pais se despedem e partem. Agora, se preparem, porque a partir daí o filme começa a ficar muito doido. Cole e Bee começam a dançar e se divertir. Eles vão pro quintal e mergulham na piscina, e a diversão continua. Eles começam a conversar sobre um game na cozinha. Bee, com um tom de brincadeira, diz que ele é um mala e que devia morrer. Cole então responde que ela não conseguiria viver sem ele. Ela concorda, pois sem ele ela não teria esse emprego. Depois de se divertirem assistindo um filme, eles pulam deitados no sofá. Cole pergunta se Bee acha que os pais dele vão se divorciar. Ela diz que não sabe e espera que não. A babá pergunta sobre a amiga de Cole, Melanie, e diz que ela é muito linda. Ele diz que não acha mesmo que não iria rolar. A babá zoa e pergunta se ele queria beijar a Melanie. Os dois sentam e se olham fixadamente. A babá diz que tá muito tarde e oferece bebida para o garoto, mas só se ele dormisse depois disso. Ela diz para ele não contar para os pais. Os dois ficam se olhando novamente e ele pergunta se ela não iria beber com ele. Ela diz que sim e vai buscar a bebida. Cole joga a bebida fora e finge que bebeu. Ele vai pra cama. Cole troca mensagens com Melanie e diz que tem um monte de gente em sua casa. Ele decide ver o que está acontecendo. Ele vê a Bee e um grupo de pessoas jogando o jogo da garrafa. São eles: o Max, Allison, John, Sonia e Samuel. Max pergunta a Bee e ela escolhe desafio. Ele desafia ela a beijar todos da roda e ela cumpre o desafio. Primeiro ela beija o Max, depois a Allison num beijo pra lá de quente. John fica muito animado porque está chegando sua vez, mas ela dá apenas uma lambida em sua cara. Ele fica muito bravo e alega que Allison ganhou um beijo romântico e ele só uma lambida na cara. Ela beija a testa de Sonia e chega a vez do nerd Samuel. Ela vai engateando até ele, mas ele foge e diz que nem conhece ela direito. Cole observa tudo da escada. Bee pede para Samuel relaxar e fingir que não tinha ninguém ali ao redor, e o beija. Agora o filme começa a ficar um tanto macabro. Logo após o beijo, Bee enfia 2 facas na cabeça de Samuel. Cole fica completamente incrédulo com o que está vendo. Samuel foi um sacrifício humano.
Na verdade, tudo isso se tratava de um ritual que todos ali concordaram em fazer com a babá. Em troca disso, seus desejos se realizariam. Bee se referia a si mesmo como o próprio diabo. Ela disse que eles iriam subir para pegar o sangue de Cole. Ele se desespera e sai correndo. Chegando no quarto, ele liga desesperado para a polícia e depois pega algo para se proteger. Todos entram no quarto e Cole finge que está dormindo. Bee pergunta para Sonya se trouxe a agulha. A babá precisa do sangue de Cole para finalizar o ritual. Após saírem do quarto, Cole tenta fazer uma corda com lençóis para fugir dali, mas Bee aparece atrás dele. Ele começa a alucinar e desmaia. Ele acorda amarrado com todos ao redor. Ele começa a enrolar eles para tentar cortar a corda, mas havia um espelho logo atrás dele. A babá pergunta se ele viu alguma coisa. Ele diz que não, mas logo a polícia chega, o que significa que ele tinha visto tudo e chamado a polícia. E a bizarrice continua. Os policiais entram na casa e começam uma confusão que termina em algumas mortes. Enquanto o grupo vai ver Allison, que tomou um tiro no peito, Cole se solta e corre para o segundo andar. John corre atrás dele até tomar um empurrão, cair e morrer. Cole tenta descer pela janela, mas Max chega e começa a puxar os lençóis, até que ele cai, começa a correr e se esconde na garagem. Lá ele começa a pegar algumas coisas para se defender. Cole vai até o porão onde está infestado de aranhas e ratos mortos, e lá mesmo ele se esconde debaixo de um cobertor, até que Sonya o acha. Ela prende as mãos na ratoeira e Cole consegue fugir. Inteligentemente tranca ela lá dentro e espirra um spray na cara dela. Só que antes de sair, ele havia deixado fogos de artifício ativado lá dentro. O porão então explode, joga ele longe e é o fim de Sonya. Max aparece. Cole joga uma latinha nele que obviamente não fez nem cócegas e começa a correr novamente. Cole se abaixa, Max tropeça nele e cai, e por fim ele ainda dá um chute onde não pega sol. Mas de nada adianta. O valentão Jeremy, que zoa Cole no início do filme, aparece e começa a jogar ovos em sua casa. Com isso, Max para de enforcar Cole. Esse filme é tão maluco que Max leva Cole até o valentão e manda ele meter a porrada em Jeremy por estar jogando ovos em sua casa e desrespeitando Cole e sua família. Ou seja, do nada o Max, que há 10 segundos atrás estava tentando matá-lo, dá uma de amigo de Cole. Teve até beijinho na testa. Vai entender, né? A pessoa que escreveu o roteiro desse filme provavelmente estava muito bêbada na hora. Mas bom, voltando, Cole vai até o valentão e diz que vai arrebentá-lo, mas na hora do vamos ver, até um bebê se sairia melhor. Jeremy dá um socão na cara de Cole. Cole tenta contar ao Jeremy que tem pessoas tentando matá-lo, mas ele não acredita em Cole. Dá uma ovada na cabeça dele e sai zoando e fazendo sua dancinha característica. Max aparece e diz que pelo menos ele enfrentou o valentão Jeremy. Cole dá um soco na cara dele e sai correndo mais uma vez. Ele sobe em cima de uma casa na árvore. Max vai atrás dele e a estrutura de madeira quebra. Os dois caem, mas só um sobrevive. Max foi enforcado por uma corda que ali estava. Bee aparece na sacada e começa a atirar em Cole. Ele sai correndo e chega até a casa de Melanie. Ele conta tudo pra ela. Bee chega até a casa e os dois se escondem. Quando tem a chance, eles correm para o banheiro e Cole diz que não devia ter metido Melanie nessa história. Ele pede para ela ligar para a polícia e diz os códigos policiais. Ela pergunta como ele sabia os códigos da polícia. Ele responde que queria ser policial quando crescesse. Rola um clima e ela o beija. Mas ele fica assustado e diz: o último cara que vi sendo beijado foi esfaqueado na cabeça com 2 facas. Cole tenta trancar Melanie dentro do banheiro, mas ela acaba com a graça dele dizendo que a fechadura era do lado de dentro. Mas de qualquer forma ela achou uma atitude fofa da parte dele. Ele diz que gostou do beijo. Melanie também, mas que tem que durar mais na próxima vez. Ele sai correndo como um louco gritando o nome de Bee e dizendo: eu estou aqui, venha me pegar. Cole chega até sua casa e vê que a casa está completamente limpa. Ele chega até o corpo de Allison e pensa que ela não está respirando. Quando dá as costas, ela o ataca. Ele começa a socar os seios de Allison, já que ela tinha levado um tiro ali. Allison chama ele de pervertido. Ele diz que só estava se defendendo. Ela diz que já sabia que Cole tinha desejos por ela e batia uma no seu quarto, e o chama de doente. Cole responde que ela estava tentando matá-lo. Allison começa a desabafar, falando que só entrou no ritual para conseguir o emprego de seus sonhos, mas só o que conseguiu foram peitos feios, e começa a chorar. Cole diz que não é verdade, e que ela ainda é muito gostosa, e pergunta que emprego Allison queria. Ela responde jornalista. Cole começa a elogiá-la e ela fica agradecida. Logo depois ela pergunta se acha que eles podiam esquecer tudo isso e chamar a polícia. Cole sorri e diz que sim, mas Allison estava apenas blefando com ele. Cole começa a jogar tudo que vê pela frente. Allison pega uma faca e diz que vai matá-lo.
mas Bee chega por trás e dá um tiro no meio do Kengo. Bee pergunta onde está Sonya. Cole diz que ela explodiu no porão e pergunta sobre os policiais. Bee responde que desovou os policiais junto com a viatura. Bee terá que sair da cidade, mas não sabe o que fazer com Cole. Ele pergunta se ela vai atirar nele. Ela diz que não, e nem estava mirando nele. Era só para ser um alerta. Cole pega o livro de Bee e ameaça queimá-lo. Ele pergunta para que serve o sangue dele. Bee diz a verdade. Misturaria o sangue de um inocente, no caso de Cole, com o de alguém sacrificado, Samuel. Assim ela recitaria os versos enquanto derrama o sangue na página do livro. E então a pessoa consegue tudo o que desejar. Cole se sente usado por Bee. Ela diz que poderia ter atirado nele, mas escolheu atirar em Allison, e que eles dois tinham uma química. Mas Cole não acredita, e pergunta se ele não era a primeira criança que passa por isso. Ela diz que não. Cole então queima o livro de Bee e começa a correr para fora da casa. Ela tenta apagar o fogo e salvar o livro. Cole pega um carro e começa a dirigir loucamente como Brian de Velozes e Furiosos. Melanie o observa da porta de sua casa. Porém, Cole não sabia dirigir, então ele acaba capotando o carro que cai em cima de sua casa junto com sua babá lá dentro. Bee, ainda viva e debaixo do carro, diz que Cole nunca escalou o time intergaláctico dele. Isso se tratava de uma brincadeira entre os dois. Então ele começa a escalar seu time ideal. Almirante Adama no comando, Data por causa da inteligência e tranquilidade, Predador para lutar e, por fim, eles mesmos, Cole e Bee. Cole diz que amava ela e não liga para o livro ou a seita idiota dela, e que ele já era um adulto, porque percebeu que Bee ia machucar outras crianças e jogou um carro roubado em cima dela. Ela concorda com ele e se despede. Ele faz o mesmo e diz adeus. E como em todo filme parecido com esse, os policiais e os bombeiros só chegam quando tudo acaba. O carro que Cole capotou era do pai de Melanie. Melanie pensou que ele iria fugir com o carro, mas Cole diz que nunca abandonaria. Melanie o beija. Jeremy, o valentão, chega e pergunta o que está rolando ali. Os amigos de Jeremy contam tudo que Cole fez naquela noite. Jeremy chama seus amigos para dar um fora dali, mas eles não o respeitam. Levantam os braços para mostrar respeito a Cole. Os pais de Cole chegam e atropelam a bicicleta de Jeremy. Seus pais o abraçam e perguntam o que aconteceu. Cole se afasta e diz: "Eu não preciso mais de babá." Esse foi o resumo de A Babá de 2017. Mas espera aí que ainda tem uma cena após o fim do filme. Um dos bombeiros entra na casa e podemos ver que Bee não está mais no chão. Quando ele se vira, a babá aparece assustadoramente com algo na mão. É um belo filme de terror e comédia, com surpresas a todo momento. Mas e você, o que achou? Comentem abaixo, estarei lendo suas opiniões. Tem alguma sugestão de filmes? Coloque também nos comentários. Então, para continuar acompanhando os melhores resumos de filmes, inscreva-se e ative o sino de notificações. E por favor, não esqueçam do like. Até a próxima!